Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo e hoje nós vamos responder a seguinte pergunta. Eu preciso fazer quantas séries por semana para melhorar a minha força muscular? Nós já falamos aqui no canal sobre melhorar a hipertrofia, ganhar massa muscular e quanta série eu preciso. Mas para eu melhorar a força, seja para a saúde ou para o desempenho, quantas séries? São poucas, moderadas ou muitas por semana? Vem comigo que eu vou te responder essa pergunta, tá bom? Olha só, vou te trazer a minha tela aqui. Olha só, um artigo de Ralston e colaboradores na Sports Medicine 2017. Sim, é um artigo mais velho. Eu confesso para vocês que eu me quebrei para tentar achar uma meta-análise mais atualizada, mas é a que está mais sendo citada. É um assunto que já passou muitas vezes pela área do treinamento, então a produção científica na área não foi tão grande. Pode ser que tenha alguma coisa mais recente, peço desculpas se os colegas, inclusive o colega que achar, pode me mandar que eu vou ficar bem agradecido, tá bom? Desculpe aí. Olha só, a gente sabe que treinamento de força é essencial para se ganhar força, principalmente, né? E isso vale tanto pensando em saúde como performance. A quantidade de séries sempre gerou um pouco de controvérsia. Preciso fazer pouco, preciso fazer muito? Onde é que eu consigo o melhor resultado? Né? E as meta-análises que vieram antes dessa aqui, muitas trouxeram alguns dados contraditórios que não conseguiram dar conta de responder a pergunta. E aí a gente avança para tentar ver se a gente consegue contribuir nesse sentido. Então, o objetivo da meta-análise é avaliar o efeito de volumes semanais de séries no ganho da força muscular em homens. O estudo exclusivamente com homens, nenhum estudo com as mulheres, então fica restrito a esse gênero. Olha só, vamos entender um pouquinho de algumas coisas aqui. Primeiro a gente tem que entender assim, ó. Eu botei isso aqui num vídeo artigo meu aqui já há bastante tempo, você pode procurar por esse título aqui, né? Que fala sobre o continuum de repetições. O que quer dizer isso? Quanto mais repetição e menos carga eu tenho mais resistência, quanto mais carga e menos repetições eu tenho mais força, e zonas intermediárias melhora a hipertrofia. É isso. Se acreditou nisso há muito tempo, por muito tempo. Mas o que se viu foi que, para a hipertrofia, isso não é verdadeiro. Cargas baixas, cargas moderadas e cargas altas, ou seja, poucas repetições, médias repetições e muitas repetições, melhoram a hipertrofia. Também, em relação à resistência localizada, se viu que essa relação ela é muito direta com a força. Melhorando mais a força, melhora a resistência. E que também não existe uma zona de repetição tão adequada assim. E quando se fala em força, bem, isso sim, quanto mais carga eu utilizar, quanto menos repetições eu fizer, mais força eu ganho. E isso a gente também viu em algumas meta-análises, né? Essa meta-análise aqui mostra os resultados, mostrando que quando você tem cargas altas, você tem maior ganho de força, né? Todos os estudos aqui praticamente trazendo um comportamento semelhante, com um efeito de magnitude de 0,58, ou seja, de moderado efeito de magnitude. Ainda, quando a gente compara, daí quando a gente falou agora de carga, vamos falar um pouquinho de séries. Em idosos, a gente viu alguns estudos, eu tenho ele publicado aqui, você pode acompanhar lá no meu canal. A gente usou baixas, moderadas e grandes quantidades de séries, comparando com grupos controles, tanto no exercício extensora de joelho como no leg press, os resultados foram que houve incrementos de força. É o de se esperar. Agora, quando se compara a baixa com a moderada, baixa com alta, moderada com alta quantidade de séries, os resultados não foram significativos. Ou seja, para idosos, baixos volumes são suficientes, não há necessidade de fazer. Inclusive, a recomendação que o artigo traz é algo em torno de 30 séries semanais para o corpo inteiro ou 12 séries semanais para membros inferiores. Então, se você pensar num full body, treinando 2 vezes por semana, fazendo 2 séries em 8 exercícios para ter todo o corpo, ou se você quiser dar ênfase nos membros inferiores, 2 vezes por semana com 2 séries em 3 exercícios, cadeira extensora, mesa flexora e leg press, 3 exercíciozinhos básicos, 2 séries em 2 dias por semana, você já alcança essa recomendação. Então, volumes bem modestos.
Mas a pergunta é, né? Será que em adultos isso também é verdadeiro? Então essa revisão sistemática aí buscou isso, usou 5 bases de dados, 9 estudos foram incluídos, né? Média de idade de 23 anos, 223 sujeitos, de 4 a 26 semanas de duração, em média 11. A intensidade foi uma intensidade moderada a alta, 73%, 85%. Na maioria dos casos, o pessoal treinava 2, 4 vezes, fazendo 13 a 18 repetições, tanto com sujeitos treinados como não destreinados. Então, assim, o que foi o mais importante? Gente, como é que eles compararam? Eles compararam o Low Weekly Sets, ou seja, baixa volume semanal, 5 ou menos séries por semana, veja bem, por semana. Faço o supino 2 vezes, 2 séries na segunda, 2 na quinta, deu 4, fechou. Ou alguns estudos com séries únicas, uma única série num dia, uma única série no outro dia, 2 séries na semana. Então todos os estudos que tiveram baixo volume, os de moderado que ia de 5 a 9 e os de alto volume que eram mais de 10 ou mais séries. Observe que eu tentei até procurar no artigo, é que nós temos um erro metodológico, né? A gente não sabe se esse 5 pertence ao baixo, se esse 5 é moderado. Muito provavelmente aqui deva ser só menos de 5, ou seja, 1, 2, 3 e 4 séries. Mas não tem no artigo, eu não consegui descobrir, então ficamos no entendimento aí que o 5 possa servir aos baixos, aos moderados volumes e os de baixo fica até 4, ok? Vamos lá então, vamos ver o que se encontrou, mas antes eu quero te convidar, olha só. Tem muita coisa legal aqui no meu canal. É uma biblioteca para tu consultar quando tu tem dúvida, é uma biblioteca para tu consultar quando tá de bobeira. Os vídeo artigos estão todos no Spotify também. Tô falando aqui, ó, aqui alguns exemplos. Cara, variar exercício gera hipertrofia, superset funciona. Qual a elevação lateral é melhor, com cabo ou halteres? Então é o seguinte, ó, curte meu canal, compartilha, dá o likezinho, me ajuda a promover aí, quero chegar, quero aumentar a minha divulgação. Trabalho com credibilidade, trabalho científico que eu estou caprichando aqui para ti e eu preciso que tu me ajude, tá bom? Vamos então ao resultado, agora sim é o que interessa. Gente, olha só, baixos volumes, um efeito de magnitude de 0,82, ou seja, um bom efeito de magnitude, moderados de 5 a 9 séries, 0,98 e altos volumes de 1,01. Observem que existe, parece uma dose-resposta, né? Quanto mais volume, o efeito de magnitude é maior. Inclusive, quando se compara os moderados com o baixo e o alto com o baixo, houve diferença significativa. Ou seja, esses volumes aqui geram mais força do que o baixo volume. Muito bem. Quando se separa multiarticular dos monoarticulares, os baixos volumes e altos volumes tiveram um efeito de magnitude grande e também o maior volume teve mais força do que o baixo. Isso também acontece nos exercícios isolados. Nos monoarticulares, observem que temos a diferença também significativa entre os dois. Quando se avalia apenas os exercícios que utilizaram um RM para avaliar a força, porque tiveram vários métodos, né? Se encontra que os multiarticulares isolados juntos, todos os estudos, alto volume teve maior ganho de força, não significativo, houve apenas uma tendência, ou seja, foram semelhantes nas avaliações de força, baixo e alto. E observe que o moderado sumiu aqui. O que aconteceu, né? Na descrição dos resultados, ele diz que o moderado teve poucos estudos, em alguns casos não foi possível fazer a análise estatística. E quando a gente faz a comparação direta, né, com tudo, o que a gente encontra? Moderado com baixo, a diferença entre um e outro, e agora o efeito de magnitude não é comparado a um grupo controle, mas o efeito de magnitude comparando um com o outro foi de 0,15. Foi significativo? Foi, mas foi 0,15. Isto é um efeito trivial. Isto a gente pode dizer que fazer 8 séries por semana ou fazer 4, o resultado é praticamente igual. Quando eu comparo o alto com o baixo, o efeito de magnitude é de 0,18, é significativo, mas é de 0,18, que também é pequeno ou trivial. E o alto com o moderado não foi possível fazer a comparação por dados insuficientes. Gente, olha só. Isso nos diz o quê? Que fazer baixo volume é eficiente. Fazer poucas séries funciona para ganhar força. O efeito a mais que eu ganho quando fazendo mais séries, seja moderado ou alto, ele é muito pequeno em relação ao tempo, provavelmente, que eu gasto com isso aí. Então, deixa eu trazer algumas
conclusões e algumas considerações minhas aqui. Então, a tendência mais séries, mais força, sim, ela existe, mas é pequena. Os resultados favorecem múltiplas séries, mesmo com efeito de magnitude baixa, ou seja, não é uma diferença tão grande assim em fazer mais séries. Diferença entre multitecnologia e isolados foi pequena, praticamente não teve, né? Ambos tiveram o efeito significativo. Os moderados teve poucos dados, portanto a gente não teve um dado tão conclusivo. Treinados e destreinados tiveram benefício em ambas as estratégias, moderadas e altas, inclusive baixas. E a gente vê reforça uma dose-resposta. Mais séries, mais resultado, provavelmente, principalmente em iniciantes. Então, de forma geral, o esquema final, e aqui você faz um print para você ter esse dado aqui. Qual é a nossa aplicação prática? Se eu estou no começo do meu treinamento, fazer 4 séries por semana, gente. Por exercício, por grupo muscular, basta. Você não precisa entulhar de séries o treinamento do teu iniciante. Claro que o iniciante a gente tem que tomar cuidado. Ele pode ser um iniciante, mas ter um nível de força bom. Ele pode vir de outra academia, da tua concorrente, porque teu trabalho é melhor, porque você segue o professor Tigre. Desculpe, tive que aproveitar a deixa aqui. Ele pode ser um cara que é força porque seu dia a dia exige força, um pedreiro, cara da indústria, né? Um agricultor, enfim. Ou ele pode, né, fazer outras modalidades. Então, assim, o iniciante aqui é um iniciante fraco, né? Vamos pensar nessa perspectiva. Então, assim, baixe os volumes semanais. Isso aqui é o total da semana, gente. Tá? Moderados volumes para o cara que está avançando e aquele que já está mais de um ano contigo, esse sim você vai pensar em trabalhar um pouquinho mais de séries. Mas lembre-se que o efeito comparando a alta com a baixa de diferença foi muito pequeno, foi trivial. Então você não necessariamente precisa trabalhar com 8, 10, 15 séries. Você trabalhar com um volume pequeno de séries é efetivo para se ganhar força. E se eu pensar em manter força, isso também é verdadeiro. O manter força exige uma intensidade e um volume possivelmente semelhante ao que você vem treinando. Não há essa necessidade de ter um volume. Então, assim, tudo isso não podemos esquecer aqui, que depende do objetivo e da individualidade do teu sujeito. Ele quer melhorar mais a força, ele quer avançar, ele teve um processo de estagnação, quem sabe uma estratégia de testar mais volumes possa ser interessante. Mas se esse sujeito já alcançou um bom nível de força, seja para a saúde ou para a sua performance, possivelmente já seja suficiente. E claro que cada um responde de um jeito. Então, a individualidade tem que ser levada em consideração sempre, e isso só testando para você descobrir. Tá bom? Gente, lembra, né? Estamos fazendo live esse ano, já passou de 15 lives. Olha só quanta coisa boa tem aqui. Falei com o Guilherme Volk sobre saúde do coração, com a Thalita sobre mulheres na musculação. O William nos deu uma dica de como preservar nosso ombro. O Vinícius falou sobre a importância de como conseguir cativar clientes. Olha só, Papo Reto Entrevista está aí, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. Convida a galera, domingo de noite, não me acompanhou ainda, vai lá no YouTube, na aba ao vivo, tá tudo salvo lá para te assistir, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar e comentar, me ajuda aí, tô te ajudando aqui, tu me ajuda lá, tá bom? Gente, é isso, espero que tenha gostado, artiguinho legal, bacana, informação precisa e tá sabendo, vem comigo!